Meu amigo, você já fez uma viagem longa sem estar preparado fisicamente e psicologicamente para ela? Assista o vídeo todo e você saberá as consequências de não estar preparado para uma viagem deste nível. Vem comigo para a história. Olá, amigos do Trecho do Trânsito, Barra Limpa, sejam bem-vindos. Eu sou o Lemes, o veterano da estrada. Pessoal, eu trabalhava numa empresa de ônibus com sede em Belo Horizonte. A gente fazia uma linha Belo Horizonte-Carajás, no sul do Pará. E como essa viagem era em média 36 horas de percurso, a gente trabalhava de dupla. Existiam várias duplas porque eram vários horários, 2 horários para lá, 2 horários para cá. Eu fazia dupla com o Dino, um grande amigo de outros tempos, em outras empresas. E o seu José, de quem eu vou falar hoje, fazia dupla com o Paulo. No dia anterior ao acontecido, eu e Dino saímos de Parauapebas e rodamos aquele dia todo, rodamos a noite toda seguinte. E na manhã seguinte, por volta de 8 horas, o seu José e o Paulo saíram de Belo Horizonte, lá para o Pará. Nós encontramos com eles entre Paracatu e João Pinheiro. Quem conhece a 040 aí, sentido Rio-Brasília, sabe de onde eu estou falando. Eles seguiram viagem e a gente veio para Belo Horizonte. Ao chegar em Belo Horizonte, o Dino foi embora e eu tinha que ir para a garagem, levei o carro para a garagem e fiquei lá. Na manhã seguinte, quando eu levantei, eu fiquei ouvindo aquele burburinho na portaria. Aí eu cheguei pro porteiro e falei assim, o que está acontecendo, cara? Ele falou assim, você não está sabendo não, seu José, mas o Paulo parece que eles sofreram um acidente lá para cima. Foram o pessoal da diretoria aí e foram para lá. No dia seguinte, nós viajamos pro Pará. Eu e o Dino pegamos o ônibus, demos embarque na rodoviária e fomos para lá. Até então a gente não sabia de nada, porque a gente tentava falar com o Paulo. E o que a gente sabia é que o seu José tinha machucado, que o Paulo também tinha sido medicado, que eu acho que tinha quebrado a clavícula, me parece, é o que a gente sabia. Então a gente tentava ligar para o Paulo e não conseguia. Fizemos a viagem, rodamos, fomos embora. Quando eu passei no local do acidente, ali sempre a gente passava na madrugada, porque a gente saía de manhã de lá e saía de manhã de cá. Então era mais ou menos ali por volta do meio, ou mais do meio um pouquinho, a gente sempre passava na madrugada lá. E quando eu passei lá, eu parei o ônibus num acostamento assim, o Dino achou que tinha atrapalhado alguma coisa no ônibus, né, tinha dado algum defeito, desceu e falou, ô parceiro, o que aconteceu? Eu falei, não Dino, eu vou lá dar uma olhada, né, eu vou pegar a lanterna aqui e vou lá dar uma olhada. Ele falou, vou lá contigo. Aí nós fomos lá e vimos. Cara, é uma cena assim, só da gente ver onde o ônibus caiu e o que ele fez, o estrago que ele fez ali pro mato adentro, deu para se ter uma pequena ideia do que passaram ali nos momentos do acidente. Quando a gente chegou lá no Pará, nós conseguimos falar com o Paulo. Eu consegui ligar para o Paulo e ele atendeu. Já tinha passado algum tempo, né? Um tempo do acontecido. Ele atendeu e eu falei, ô Paulo, eu sei que é difícil, cara, mas nós estamos tentando entender o que aconteceu, nós estamos tentando entender o que foi que aconteceu naquele acidente. Ele falou assim, calma, baixinho, eu vou te contar. Ele brincava muito comigo, né? Ele falou, eu vou te contar. E assim ele contou. Ele passou o ônibus para o seu José e foi para a cama tentar dormir. Mas nisso que ele começou a tentar dormir, tinha um garotinho pequeno, uns 4, 5 anos, mais ou menos, e esse garotinho não parava. Esse garotinho ficava andando para lá e para cá no corredor, ele mexia com uma coisa, mexia com a outra, ele encostava na poltrona, e o Paulo precisava dormir, para poder, na hora dele render o seu José, ele está descansado. Ele foi e pediu para a mãe desse garotinho, ele falou, olha senhora, não deixa esse garotinho ficar andando para lá e para cá no corredor, porque o motorista, passa um animal na frente do motorista, ele pode pisar no freio lá por algum motivo, e esse garotinho pode correr o risco de machucar. A dona tentou segurar o garoto, mas não tinha jeito. Já aconteceu em alguma viagem que você fez, de você ver algum garotinho ficar inquieto, andando no corredor para lá e para cá? Me conta aí nos comentários. E aí, pessoal, o seu José, pelo que o Paulo me falou, o seu José deveria estar muito cansado e
Se ele estava muito cansado, o sono provavelmente visitou ele na hora errada. Porque antes dessa rotatória que o ônibus tombou, tinha um sonorizador, que quando o pneu passa ali em cima, ele vibra o carro e faz um barulho. E esse barulho assustou o seu José, deu aquela despertada nele. Como ele estava numa velocidade acima da permitida pelo local, ele chegou muito rápido na rotatória. E ao chegar muito rápido na rotatória, ele lembrou que ele tinha que entrar para a direita e que estava muito rápido. Ele puxou o volante. Quando ele puxou o volante, pessoal, o meio fio da rotatória calçou o pneu do lado dele. E a força centrífuga com o peso do ônibus fez com que o ônibus tombasse. E quando o ônibus tombou, gente, ele saiu fazendo um estrago. Imaginem só o que acontece quando um ônibus tomba e as pessoas que estão sem cinto vai para o lado da janela. E infelizmente, pessoal, infelizmente, lembra de agora há pouco eu falei de um garotinho que estava andando no corredor para lá e para cá? Pois é, o garotinho foi uma das primeiras vítimas fatais. Foram 5 vítimas fatais nesse acidente. O Paulo quebrou uma clavícula e o seu José teve alguns ferimentos, porque ele se segurou, na hora que o carro tombou, ele se segurou, ele teve como se segurar e ele não ficou do lado da janela, ele não encostou no lado da janela. Mas quem caiu para o lado da janela, gente, vocês podem imaginar o que aconteceu. Foi terrível. E aquele garotinho foi uma das primeiras a ir para o lado da janela. Eu aprendi ao longo da minha carreira, pessoal, que todo acidente é evitável. E o seu José era um homem de quase 60 anos, já não tinha mais aquela vitalidade de um jovem, muito experiente na estrada, mas os anos cansa a gente, eu falo por mim que os anos cansa a gente. E uma viagem desse nível, daquele porte, a pessoa teria que estar muito bem preparada psicologicamente e fisicamente também para fazer. Falo porque eu já fiz muitas viagens longas desse tipo, fazia naquela época, e olha, meus amigos, quando eu não estava preparado fisicamente, nem muito psicologicamente, eu vencia, mas olha, não era fácil não. O seu José provavelmente deve ter ficado com vergonha, né, de pedir para o Paulo tocar mais um pouco, ou ir com ele ali, dar uma cochilada na frente, ajudar a ele a superar aquele cansaço. O Dino não, o meu parceiro, o que aconteceu? Teve um dias antes, umas viagens antes, que o Dino tinha problema sério de coluna, a coluna dele fez um S, ele andava tortinho. E eu via ele naquele estado, eu falava, Dino, você não vai dirigir, cara. Ele falou, não, parceiro, eu tenho que dirigir porque você está cansado. Eu falei, parceiro, senta lá, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar preocupado contigo dirigindo dessa forma. E eu dirigia vários trechos para ele, para poder descansar. Seria o que o seu José deveria ter feito com o Paulo, né? Deveria ter pedido para ele tocar mais um pouco, para ele descansar mais um pouquinho, ou dado uma ideia para ele o que poderia ter sido feito para poder evitar que aquilo viesse a acontecer, né, gente? Pessoal, já aconteceu de você dirigir com sono muito cansado? O que você fez? Qual foi a atitude que você tomou? Me conta aí nos comentários. Portanto, pessoal, não assuma a responsabilidade de fazer uma viagem cansado, com sono. Se você não estiver preparado para ela fisicamente, psicologicamente, principalmente, gente, a gente acha que é só o cansaço físico que faz você dar sono. Não, o seu cansaço psicológico talvez pode ser pior do que o seu físico. Então conheça os seus limites, se prepare para a viagem e recuse viagens que você imagina que não vá dar conta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like e não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube te avisar de novos vídeos lançados aqui no canal. E compartilhe com seus amigos e parentes. Com certeza meus vídeos irão ajudar a esclarecer muitas dúvidas e evitar possíveis acidentes. Muito obrigado e até um próximo vídeo.